Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao espaço virtual do Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do Estado de São Paulo. Iremos dar início a mais um evento do ciclo de palestra de responsabilidade técnica, idealizado pela Comissão de Responsabilidade Técnica do Regional, cujo a presidente é a doutora Rosimeire Viola Bosch. Está conosco presente. Seja bem-vinda, doutora. Obrigado, Henrique. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, doutora Carolina, membro da nossa Comissão de Responsabilidade Técnica desde o início, desde 2015. Obrigada, Carolina, por você estar sempre conosco aqui. E um prazer enorme receber o doutor Mário Ramos, é um colega que eu o desconheci até há uns anos atrás, até 4 ou 5 anos atrás, mas que mostrou um comprometimento, um empenho, um conhecimento na área de saúde pública enorme e contribui muito com a nossa comissão. Então, é assim. Toda vez que tiver qualquer coisa sobre responsabilidade técnica que se tratar de saúde pública, de unidade de vigilância em zoonoses, nós vamos chamar o Dr. Mário Ramos, que é um baluarte nessa área. E ele humildemente e gentilmente aceitou o nosso convite mais um ano. Então, essa comissão, ela tem o apoio de toda a diretoria do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, na pessoa do senhor presidente, doutor Odemilson Donizete Moceiro, a quem eu agradeço toda a confiança, todo o empenho e toda a equipe que nos assessora, porque esse evento acontece, gente, porque tem pessoas comprometidas, todas trabalhando juntas por um bem comum, que é o melhor para a medicina veterinária e para a zootecnia do estado de São Paulo e do Brasil. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Retorno a palavra ao Henrique para que ele possa fazer a apresentação do nosso convidado de hoje, Dr. Mário Ramos. Muito obrigado, doutora. Durante esse ciclo, todo mês teremos uma palestra com temas super importantes sobre responsabilidade técnica. E hoje é a terceira do ano e o tema é Gestão da Responsabilidade Técnica nas UVZ, Unidade de Vigilância em Zoonoses. E hoje temos a honra de ter conosco o Dr. Mário Ramos, que é médico veterinário formado em 1989 pela USP. É servidor municipal da saúde há 29 anos. Foi secretário de Saúde de Bauru de 2006 a 2008, diretor de Vigilância em Saúde de 2005 a 2006 e 2017 a 2020. É membro da de Saúde Pública do nosso conselho, do CRMVSP, representante regional na região de Botucatu e atualmente trabalha na Unidade de Vigilância de Zoonoses em Bauru. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Inicialmente, eu queria agradecer muito a oportunidade que me foi dada pelo convite da nossa querida Rose, né, que a gente sabe muito bem o carinho que ela tem pela medicina veterinária. Queria agradecer a equipe aqui de eventos, o Henrique, a Renatinha, e prazer ter conhecido a doutora Carolina também, que eu não conhecia, né? Então, para mim é uma honra, viu, Rose? É uma honra muito grande poder estar aqui, eh, tentando colaborar com o que a gente sabe um pouco da medicina veterinária, tá bom? Eu vou falar para vocês, vou passar a palestrinha aqui rapidinho. Estão vendo aí? Perfeito, doutor. Perfeito? Então tá bom. Então vamos começar. A responsabilidade técnica é um termo que muitas vezes a gente pensa que é só assinar um papel, e não é. Na verdade, a responsabilidade técnica ela tem uma função no poder público e com a sociedade, principalmente de promover a saúde e bem-estar dos homens e dos animais, preservar o meio ambiente e também a sociedade como um todo. Ela tem uma função administrativa, o responsável técnico tem que estar ciente dessas obrigações administrativas com os órgãos que fiscalizam e também com o sistema Conselho Federal e CRMV São Paulo, né? Especialmente com relação às suas legislações específicas e código de ética. É muito importante que o responsável técnico, para ele inclusive se preservar,
ele tem que denunciar qualquer forma de coação, conflito de interesse ou outras formas de ingerência indevida sobre a sua atividade, né? Que prejudica ou impeça de assumir ou executar plenamente com autonomia suas funções. Então, o responsável técnico é obrigado a responder eticamente, administrativamente e perante a sociedade. Quanto à sua capacidade técnica, é uma das coisas mais importantes que ele tem que apresentar, né? E principalmente o conhecimento sobre as legislações e programas federais, estaduais e municipais, e principalmente relacionado às áreas do exercício profissional, especificamente o Conselho Federal e Conselho Regional, as áreas sanitárias, ambientais, Código do Consumidor, Código Nacional de Trânsito, Agricultura, entre outros. Eu falei, puxa, mas quanta coisa! Tem que ter noção de todas essas áreas para que realmente ele se preserve e possa estar fazendo sua atividade mais dentro da legalidade possível. E conhecer principalmente a UVZ, saber que ela é dentro do Sistema Único de Saúde, nós vamos falar isso para frente, e quais serão os seus papéis dentro desse sistema. Conhecer as políticas, programas e projetos e os guias e manuais que norteiam tanto no Ministério quanto no Estado, bem como no Conselho Regional. A responsabilidade técnica em unidade de vigilância em zoonose tem algumas diretrizes que nós vamos passar para vocês, mas principalmente algumas legislações básicas, a Portaria de Consolidação número 5, que define as ações de serviço de saúde voltadas para a vigilância, especificamente voltada para a vigilância em zoonose. Nós temos também, agora que saiu, agora recentemente, a nota técnica número 13, que esclarece essas atribuições e competências, e também a definição na portaria 465 do ano passado, que faz o entendimento do que são unidades de vigilância em zoonose. Isso aí eu vou deixar à disposição de vocês em PDF e vou deixar depois a referência bibliográfica e a legislação pertinente a cada coisa que eu estou falando, tá bom? São bastante coisa para falar, por isso que eu estou meio rápido aqui hoje. Mas aonde está a unidade de vigilância em zoonose no Sistema Único de Saúde, né? Ele permeia atenção básica, atenção especializada, rede de urgência, rede hospitalar, laboratório, serviço terceirizado, a gestão e vigilância em saúde é esse outro universo, né? E as zoonoses é uma unidade desse universo todo. E se a gente for pensar uma só saúde ou saúde única, e a relação com essa rede toda aqui, ela deve ocorrer e o RT tem que saber disso. Isso é uma outra palestra específica sobre a saúde única ou uma só saúde, que atualmente está sendo dita assim, né? A responsabilidade técnica para unidade de vigilância em zoonose tem que se respeitar as legislações éticas, principalmente. Aí são essas abaixo, 5517, que fala do exercício profissional, o decreto 64704, a regulamentação do exercício da profissão, a resolução do Conselho Federal 1753 de 2008, o regulamento técnico profissional do RT, especifica bem o que é o RT, a inscrição e registro e cancelamento de pessoa física e pessoa jurídica, a 1138 do Código de Ética. Tem muito profissional que não leu, nem abriu ainda o Código de Ética, e isso é um risco muito grande. O manual do RT do Conselho Regional e as diretrizes do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que saíram agora recentemente, tá? Toda a responsabilidade técnica, necessariamente, nós temos uma responsabilidade civil, criminal, penal, né? E ética também. Isso está norteado, está bem claro nas normatizações acima, né? Seja pelo Código de Ética, seja pelas outras legislações federais e estaduais, mas o RT ele responde civil criminalmente e além da responsabilidade ética perante o Conselho, tá? Se ele não fizer o que manda a lei, né? Porque é um servidor público, ele tem que cumprir especificamente o que está na lei. E o RT, ele tem que ter a capacitação, ou seja, tem que saber o que ele tá se respondendo. Vou falar sobre carga horária, os impedimentos, do relacionamento com órgãos públicos, as recomendações do RT e a cobrança de honorário. A carga horária de um RT em UVZ de 6 a 48 horas, né, no mínimo 20 horas semanais, responsável por todo o horário de atendimento e leva em consideração o quê? O risco e a complexidade do trabalho, as instalações, quantas instalações você tem, o volume de serviço, as espécies atendidas, o número de animais
e você pode ter mais de um RT, pode ter uma responsabilidade solidária, os dois respondem, né, solidariamente, não só um, mas os dois respondem, e preferencialmente num raio de 100 quilômetros da sua residência, sem prejuízo das exigências legais e condições de trabalho. Tá? Isso está na resolução do Conselho Regional de Medicina Veterinária. A resolução 1753 de 2008 fala ainda que para cada responsabilidade técnica deverá ter uma ART, né? Então, se são dois ARTs, terão duas ARTs. Alterações contratuais sempre comunicadas e o substituto de afastamento sempre com antecedência. Então, a pessoa tira férias, por exemplo, ela tem que avisar que está saindo de férias, né? Se cancelou, eu não quero mais ser o ART da UVZ, tem que comunicar imediatamente o Conselho Regional, porque muitas vezes ele sai e esquece da baixa da RT e o nome dele fica lá como responsável perante o Conselho. E isso pode ter implicações extremamente danosas, né? Orientar o estabelecimento quanto à habilitação e registro necessário, é função do RT exigir do órgão que, perante o gestor municipal, que realmente esteja devidamente habilitado e registrado, acompanhar essa licença e alteração e propor revisão de normas. Muitas vezes a UVZ tem algumas normas e estão fora do que prevê a legislação ética, então muitas vezes é papel do RT pedir para que realmente haja uma atualização legal no município do estabelecimento. A UVZ, conforme as legislações acima, ela é obrigatório ter o registro no conselho, tá? Aqui, e também o livro de ocorrências, né? Registro de ocorrências, que está na resolução 1753 do Conselho, que fala o livro exclusivo, páginas numeradas e homologada pelo Conselho. As visitas do RT e fiscalizações que foram realizadas por diversos órgãos têm que estar sendo anotados e os devidos relatórios, não conformidades apontadas e recomendações, os treinamentos que ele fez, os cancelamentos e alterações e inclusões de RT, também tem que estar nesse livro. Doenças de notificação obrigatória que foram devidamente notificadas, né? E o mais importante, documentar, comunicar, aprovar e arquivar. Então, tudo que você está sendo responsável tem que estar documentado para que realmente amanhã depois, se tiver uma denúncia, um processo ético, você esteja devidamente amparado. O Conselho, inclusive, defende aqueles RTs que estão devidamente comprovados, que fizeram comunicação, está tudo em dia com a legislação. A responsabilidade técnica e unidade de UVZ tem algumas diretrizes que eu falei. A gente vai falar um pouquinho sobre normas, sobre infraestrutura, sobre insumos, boas práticas, gestão de pessoas, serviços terceirizados, meio ambiente e segurança e bem-estar dos animais. Porque o VZ é isso aqui. O VZ tem que necessariamente trabalhar com planejamento epidemiológico, laboratório, muitas vezes, vacina, depende do tamanho do município, vetores de fauna sinantrópica, inseticidas, depósitos de inseticidas e outros depósitos, estoque, canil, gatil, alojamento de grandes animais, como é que é essa parte de alimentação e bem-estar e sanidade, e isso tudo permeando a legislação, educação permanente, controle de qualidade, recursos humanos, estrutura, plano de gerenciamento de resíduos de serviço, etc. Então, isso tudo, o RT tem que estar muito claro e muito bem definido e estabelecido para que realmente ele haja uma segurança na sua responsabilidade técnica. Quais são as principais normas? Primeiro, o órgão tem que estar registrado. Esse registro em local visível, né, para que esteja dentro da legislação, cumprir normas oficiais de todos os órgãos, a Anvisa, a parte de compra de psicotrópico tem que estar em dia, né, a parte de planejamento territorial tem que estar em dia, né, as obras oficiais têm que estar em dia, zelar pelos colaboradores, a questão da saúde ocupacional desses trabalhadores, cumprir legislação ambiental. Você imagina um cadáver que não tem uma destinação adequada, né? Morre um cavalo, a pessoa faz qualquer destino inadequado, né? Então, isso você não está cumprindo a legislação ambiental e muitas vezes o RT vai responder por isso. Abrigo em ambulatório, seguir as normas específicas, a programação sanitária dos animais, vacina antirrábica, certificado de vacinações, vermifugações, alimentação correta, conforme a idade desses animais e a espécie desses animais, os prontuários devidamente
preenchidos individualmente, o registro dos animais, os atestados de óbitos, se tiverem, as notificações obrigatórias que foram realizadas, os colegas veterinários e terceiros em dia com as suas inscrições no conselho, né? Então, isso é responsabilidade. As práticas de eutanásia dentro da legalidade, caso elas ocorram, né? E isso tudo tem que estar devidamente documentado e guardado por pelo menos 5 anos para que qualquer fiscalização possa estar tendo acesso e fiscalizando adequadamente. Algumas infraestruturas mínimas para os colaboradores, área de descanso, refeitório, sanitário, recepção, administrativo, recepção, atendimento ao público, sanitários, refeitórios, sala dos técnicos, laboratório, reunião, sala de vacinação, ambulatório, sala de necrópsia. Então, é uma unidade de saúde que tem algumas características diferentes, por canis e gatis, área para grandes animais, estoque de ração, estoque de insumos e limpeza, estoque de praguicidas, os resíduos são resíduos diferentes, né? Os cadáveres também tem que estar no plano de gerenciamento de resíduo e tem que estar devidamente acondicionado para o devido para a coleta adequada, né? Nessa infraestrutura, a gente chama a atenção que o RT tem que prever acesso distinto para os colaboradores e públicos, a entrada desses animais capturados e os prestadores de serviço e resíduos de serviço de saúde animal devidamente estabelecido. Você imagina atender o público e sair a coleta de cadáver no mesmo fluxo. É uma coisa totalmente desproporcional. Então, nós temos que ter devidamente estabelecido o fluxo dentro da unidade. Não pode estar próximo de hospitais, escolas e indústrias de alimentos, muitas vezes por uma questão de vetores, muitas vezes por causa de odores, né? E também por barulho dos animais, né? Possuir água, esgoto, luz, telefonia, internet, isso é necessário hoje em dia, né? Não tem como ser diferente. Muitas vezes o pessoal pega o VZ e quer colocar num lugar mais distante sem a infraestrutura necessária. O RT tem que falar, não, não tem condição de ser nesse local, né? Adequado fluxo de animais para que haja prevenção de contaminações, tá? Principalmente chega um animal contaminado, para você fazer área de isolamento, a quarentena e assim por diante, que nós vamos falar mais para frente. As áreas críticas, semicríticas e não críticas, identificar os pontos críticos de controle, principalmente para prevenir as contaminações, tá? Deve atender rotina diária e necessidade dos animais, a saúde comportamental dos animais, biológica, psicológica, social. Por exemplo, você vai pegar um pitbull, deixar num canil coletivo, não vai ser muito legal. Então, muitas vezes esse animal acaba ficando isolado, né? Bem como a seguridade das pessoas, né? Você tem que evitar alguns acidentes e prever isso antecipadamente. A construção com materiais duráveis e de fácil manutenção. Imagina construir um canil com madeira, né? O risco de contaminação, a durabilidade. Então, tem que ser um canil muito bem feito. Eu botei, inclusive, acima aqui à esquerda, um canil ideal, né? Com portas de alumínio, com vidro, para você conseguir ver direitinho aqui dentro. São bens duráveis, de fácil manutenção, fácil limpeza, azulejo nas paredes, um piso de fácil limpeza e manutenção, drenar esgoto certinho, né? A contenção acústica, né? Isso é muito importante para evitar incômodos na vizinhança, um solar externo e área de eliminação. O que é área de eliminação? Onde os animais podem ir lá fazer xixi, cocô direitinho, a gente chama de área de eliminação, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma noção, a previsão do Centro Controle Zonal já vê na planta baixa o projeto, o RT já pode estar assumindo essa função e vendo o que cabe dentro da legislação e o que não cabe, né? Com relação aos animais, instalações longas e estreitas com compartimento duplo, separando a área de descanso e eliminação, diminui risco de fuga e problemas sanitários. Seria interessante termos áreas de quarentena e de isolamento, né? Para deixar, às vezes, algum animal em observação, ou mesmo para isolamento de animal que entra e manifesta uma doença infecto-contagiosa, suspeita de doença infecto-contagiosa. Corredores internos largos, menor dispersão de aerossóis, né? Então, os corredores com uma largura adequada, ambiente enriquecido para os animais, para você não ter os animais muito estressados, vamos falar isso mais para frente.
Separação entre as espécies, sexo, idade, condição de saúde e assim por diante. Lógico, eu acabei de falar. Então, animais de pequeno porte, de grande porte, macho e fêmea, os idosos, os filhotes e condições de saúde. Animais doentes têm que estar numa condição um pouco mais restrita e um pouco mais adequada para que realmente não sofram ou não tenham alteração no seu bem-estar animal, né? A lotação do animal por metro quadrado deve ser respeitada. Lavatórios com sabonete líquido e papel toalha para os colaboradores. Lixeira com tampa e pedal. Ligação de água e esgoto adequado para esses animais. Registro e manutenção dos equipamentos em dia. Observar que existe iluminação natural, ventos e muros, né? Então, essa unidade tem que estar preservada de forma a garantir a sanidade e evitar problemas em toda a vizinhança, né? E principalmente a fuga, por isso que ela deve ser inteirinha murada. Esse é um modelo de canil muito bom, né? Muito adequado. Aqui vocês veem uma área de solar e lá fora a área de eliminação que eu comentei com vocês, tá? Então são canis em perfeito estado de construção e materiais de primeira linha. Esse é o enriquecimento ambiental que a gente falou, principalmente para gatos e para os cães também, favorecer essa saída desses animais, o enriquecimento ambiental, para que esses animais tenham a melhor condição, seja sensorial, social, cognitiva e físico. Pode ter enriquecimento nutricional também, depende do que você usar. E esses brinquedos hoje em dia são um grande atrativo e os animais não ficam tão estressados assim, tá? Com relação aos insumos, são vários insumos que vão ser utilizados na UVZ, né? Nós temos que prever a quantidade, a qualidade, a referência desses insumos. Então, você vai comprar ração que seja uma ração de boa qualidade e a quantidade adequada, prever, o RT tem que prever o termo de referência dessa aquisição, manter os documentos de controle em dia. PEPs, o que que é PEPs? O primeiro que entra, o primeiro que sai, ou seja, manter o controle de estoque, o que chegou o estoque novo, ele vai para o final e o que é mais antigo vai sair primeiro. Então, você não corre o risco de estar vencendo essa ração. Os termolabs, vacinas e alguns alimentos que precisam estar refrigerados, cadeia de frio adequada e devidamente controle com a ficha de controle de cadeia de frio diariamente, de preferência 2 vezes ao dia. O plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, o controle, o recolhimento, segregação, destinação e, principalmente, prazo de validade de algum. Você tem um desinfetante que venceu, o que que eu vou fazer com ele, aonde eu vou descartar, de que forma e assim por diante, tá? Então, esse plano tem que estar em dia e apresentado, inclusive, para o conselho. A controle de qualidade da água e da limpeza do reservatório tem que estar, o RT tem que estar atento a isso. Armazenamento e controle de saneantes e desinfetantes, né? Tem que estar devidamente controlado, também respeitando o PEP, também respeitando a qualidade, né? E está atentando porque o que é realmente um saneante, um desinfetante adequado, principalmente para canil, para gatil e assim por diante, né? Manejo integrado de pragas, uma vez que você tem alguns alimentos e tem alguns dejetos, tem que se preocupar com o manejo integrado de pragas. Algumas boas práticas são recomendadas no RT. Identificar as atividades a serem desenvolvidas, principalmente as epidemiológicas. O RT, se você tem leishmaniose, se você está num município que tem esporotricose, se você tem raiva, então você vai ter que estar tendo desenvolver essas atividades com uma grande programação, com metas, com indicadores, e cumprir os programas sanitários vigentes, sejam no município, seja no estado, seja na União, depende da sua realidade epidemiológica, né? Definir objetivo, metas, indicadores, os protocolos, os serviços e programas. São coisas muito importantes o RT responder por cada atividade epidemiológica dentro da UVZ. Identificar os pontos críticos da UVZ, riscos físicos, químicos, biológicos, ele também tem que estar identificando, tá? E recomendando a adequação dessa unidade, sempre por escrito, elaborar os POPs e manuais internos. Então, vou fazer uma higiene e limpeza. Como que eu vou limpar o canil? Como que eu vou limpar o gatil? Como que eu vou limpar o recinto dos grandes animais? O que que eu vou fazer com o dejeto? Aonde vai? Com o que que eu vou fazer a desinfecção? E assim por diante, tá? Isso tem que estar registrado, documentado,
em prontuário, sanidade individual, o estoque de psicotrópicos, as alimentações que são realizadas, a higiene e limpeza que é feito direitinho, os POPs de higiene e limpeza, os resíduos, o plano de gerenciamento de resíduos, a cadeia de frio devidamente controlada. Então, isso tudo ampara uma responsabilidade técnica ideal perante os órgãos fiscalizadores, né? Esse aqui é só um modelo de fluxo. Então, o animal chega, ou ele vai para a quarentena, ele vai ser procurado pelo tutor, o guardião, ele é doente ou agressivo, o que vai acontecer? Esse é um modelo para a gente seguir de fluxo, que cada animal, que um grande animal, um pequeno animal, um animal agressivo, um animal atropelado, o que vai fazer? Se ele for de relevância em saúde pública, qual deve ser a orientação dentro, todos os colaboradores têm que ter isso muito claro, o que fazer, para onde vai, por que vai, qual deve ser o procedimento. O que deve ter um POP, né? Às vezes o pessoal fala, é POP, POP, eu não sei o que é POP. POP, vou dar um exemplo, tem que ter um título, né? Então, limpeza matinal diária dos canis. Qual que é o objetivo? Efetuar a limpeza diária dos canis. Procedimento, como deve ser o procedimento? Primeiro você tira as fezes, depois você passa água, depois você esfrega com não sei o quê, e assim por diante. Qual é a periodicidade? Vou fazer todo dia, de manhã, de tarde, área crítica vai lavar com mais intensidade, vai desinfetar com tal produto. Quais são os materiais que vão ser utilizados? As observações importantes, né? Fecha o ralo, não esquece de fechar o portão, descarta os pelos no lixo orgânico e assim por diante. Os anexos sempre, tabela, os procedimentos se estão registrados ou não, a versão, de que ano, quem que fez esse POP, quem que fez essa versão, e os responsáveis assinam para que haja realmente esse POP devidamente tabulado, aprovado, e todos os colaboradores que trabalham com esse tipo de procedimento operacional padrão possam estar cientes e recebe a lista de que realmente recebeu esse treinamento, com que EPI vai ser usado, tudo certinho, tá? O plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde é um documento que tem que estar disponível e atualizado, tá? O RT tem que garantir que seja devidamente executado e controlado. O controle de pragas e vetores, auditável, né? Conhecer o poder residual, o mecanismo de ação e toxicidade dos inseticidas e raticidas utilizados. Amanhã depois ocorre uma intoxicação e você tem que saber, o RT tem que estar devidamente documentado e amparado para saber o que vai ter que ser feito, né? E aí o MIP, o manejo integrado de praga dentro da unidade, ele é muito importante, e especialmente para usar o menos produto químico possível, né? Ainda uma vez que você tem animais e pessoas albergando aquele local, né? Então, identifica a praga, faz um monitoramento através de armadilhas ou não, toma a decisão, faz a educação da população, se der para fazer controle biológico, melhor, se não, faz o controle químico, identifica, e esse é constante, e ele não para em momento algum, tá? Ele é muito dinâmico, o manejo integral. Esse aqui eu tirei do manual do CMV, que eu achei muito interessante, controle de pragas em pontos de venda de produtos de animais de estimação, e tem um checklist que pode ser usado especialmente para locais que têm estoque de alimentos na UVZ. Então, fala muito sobre gestão de produto avaliada, a questão estrutural, a proteção contra pragas. É muito interessante. Eu vou deixar aqui depois à disposição para vocês e na referência bibliográfica, tá? Quanto ao pessoal, nós temos que ter um dimensionamento adequado, eu tenho que ter pessoal adequado, capacitado e com uma qualidade devidamente estabelecida, treinar e capacitar essa turma e garantir a segurança ocupacional dos colaboradores na unidade de vigilância e zoonose, não é? Então, como que é esse dimensionamento? As competências necessárias para cada serviço. Então, eu vou ter que capturar cavalos, fazer uma eutanásia de um animal de grande porte, como que deve ser feito, quem que vai ser feito, o veterinário vai acompanhar, vai fazer o processo, vai garantir essa qualificação. A gestão do trabalho, educação e saúde tem que ter um plano, então, a cada 6 meses, eu vou rever os POPs com a equipe, vou ver os EPIs, vou fazer as capacitações, está tudo documentado adequadamente. A capacidade operacional versus necessidade de serviço. Então, se você tem diversas atividades, controle de praga, laboratório,
gatil, canil, eu vou ter pessoal de campo para coleta de sangue. Então, esse dimensionamento tem que levar em consideração a capacidade operacional e a sua necessidade de trabalho, né? Então, o RT, ele é o responsável por isso. Se a gestão falar, não, eu não vou contratar, coloca por escrito e manda para o gestor. Falar, para efetuar adequadamente, eu preciso de X pessoas com essa capacitação, com essa competência, para que realmente as metas e indicadores sejam devidamente alcançados. Conhecer os cargos e funções dos agentes públicos e propor, inclusive, a melhoria tanto em número quanto em qualidade desses cargos. Treinar, implantar e monitorar os POPs, que eu falei, evitar embaraço com a fiscalização. O que a gente menos quer é chegar a uma fiscalização e ter embaraço, então tem que treinar o pessoal para realmente evitar esse tipo de problema. Os registros todos também de capacitação auditáveis, né? Sempre a lista, o assunto, a data e a hora que foi, para que realmente possa comprovar que os colaboradores foram capacitados. Prevenção de controle e prevenção de zoonose e agravos, né? Então, se você tem a equipe de escorpião, tem que estar sabendo como que você vai capturar escorpião, o que eu vou fazer com o escorpião, se tiver acidente, o que deve ser feito, isso tem que estar em POP, isso tem que estar capacitado e devidamente registrado, né? Cuidado com o preparo, uso e descarte de inseticida e raticida, esse é um cuidado enorme e isso é um perigo muito grande. Quando a UVZ tem combate à dengue, esse manejo de cauda, caso haja um acidente a campo, o que deve ser feito, e tem que estar devidamente registrado para que o RT não responda amanhã civil criminalmente e perante o Conselho Regional, né? Treinar o atendimento ao público, né? E isso é muito importante, principalmente com esse tipo de trabalho que a gente realiza, né? A educação em saúde é muito importante. Zelar pela integridade física dos colaboradores, uniformes adequados em quantidade e qualidade, né? Orientar e capacitar quanto às normas de segurança, EPI, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva com registros em dia, tá? Então, vai usar nebulização, vai fazer nebulização, então, os registros que foi dado EPI estão monitorando a saúde desses trabalhadores, para que realmente eles também sejam protegidos na execução dos seus trabalhos. O RT também responde por isso. Supervisionar a orientação da aquisição, disponibilização e uso de EPI. Não só dar o EPI e esquecer, mas junto ao gestor, o que vai fazer o processo de compra, comprar EPI que seja adequado para aquela atividade a ser executada, né? A contenção física para cada espécie, né? Então, treinar, a pessoa que está pegando um gatinho é totalmente diferente da pessoa que tem que conter um animal de grande porte. Então, tem que realmente fazer o treinamento para que tanto o animal quanto o colaborador não incorra em risco de acidente, né? Imunização sorologia antirrábica em dia, tem que guardar os comprovantes, identificação e prevenção de transtorno mental relacionado à atividade laboral. Unidade de vigilância em zoonose é um local onde as pessoas geralmente incorrem em alterações da natureza mental e a gente tem realmente está estabelecendo reuniões junto com a saúde mental da secretaria, para que amanhã depois não está boa, faça o encaminhamento correto e essa pessoa faça o rodízio, escala de rodízio, principalmente para a eutanásia, para que realmente esses colaboradores sejam resguardados na sua saúde mental. Mesmo para terceirizado, verificar a qualidade e a eficiência desse serviço, tá? Muito bem. O meio ambiente é o que eu falei para vocês, evitar risco de poluição ambiental, seja atmosférica, hídrica, sonora, térmica e visual, né? Então, muitas vezes, depende da região que você está, você tem que prever tudo isso, né? Esse projeto. E zelar pelas normas de bem-estar animal, especialmente o que trata a resolução do Conselho 1236 de 2018, né? Elaborar e garantir o programa de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, e evitar a proliferação de vetores que nós falamos. E, principalmente, o problema com os cadáveres. Amanhã, depois, um animal veio a óbito, guardar o prontuário, guardar o atestado de óbito, e esse cadáver com destinação adequada,
conforme o CONAMA 358 e a Anvisa RDC 222/2018, tá? Então, geralmente tem um local com freezer, com o saco branco leitoso devidamente anotado, rastreabilidade desse cadáver, para não termos problema com as fiscalizações. Segurança e bem-estar do animal, aí tem um animal chipado, a pessoa conferindo o chip, tem que conhecer os aspectos fisiológicos e comportamentais de cada espécie, treinar e capacitar toda a equipe, adotar os protocolos de entrada, triagem, quarentena e isolamento, o alojamento conforme sexo, idade, risco, espécie, comportamento e sociabilidade, foi lá que eu falei para você do pitbull, bem como não vai juntar dois cavalos machos junto, que não vai ser uma boa medida, vai acabar tendo acidente, não só com os animais, pode ter com os colaboradores também. Definição de práticas e fluxos claros e bem definidos, monitoramento diário dos animais, inclusive final de semana, feriado, né? Plano de contingência em caso de desastre. Muitas vezes nós visitamos uma unidade de vigilância em zoonose no município no interior de São Paulo e ela estava do lado do aterro sanitário, né? E assim, muitas vezes o chorume do aterro tinha risco, se tiver uma enxurrada, pode vir para dentro da UVZ. Então, assim, são coisas que têm que estar planejadas antecipadamente e, se tiver algum acidente, qual vai ser o plano de contingência desse RT caso haja um acidente? Excesso de chuva ou um calor excessivo ou frio excessivo, tem que estar pensando nessas intempéries todas, né? Segurança contra fugas, especialmente pensando nos felinos, o ideal serem duas portas no gatil, entra, fecha a porta, abre a segunda porta para entrar dentro do gatil. Então, não, a segurança para fuga é bem menor. Iluminação e ventilação adequadas, principalmente por uma questão de sanidade e também por uma questão ambiental de odores ao redor, tá? Higienização e limpeza adequada nos recintos para evitar intoxicação e doenças nos animais. Esse fluxo, esse manejo de limpeza tem que ser adequado. Não vai põe um animal no solário, faz a limpeza, depois que secou, você volta com o animal de novo para dentro. Então, para evitar que esse animal viva sempre úmido, para que realmente ele não fique doente e não se intoxique com saneantes, tá? Emergências médico-veterinárias, em caso de emergência, o que eu devo fazer? Os colaboradores têm que estar muito claro quais devem ser as suas atitudes em caso de emergência. Vamos dizer, domingo o colaborador foi botar uma ração, viu um cavalo com cólica. O que eu vou fazer? Eu vejo um cachorro em sangramento. Qual deve ser o procedimento em caso de emergência? Geralmente é o VZ, tem veterinário de plantão, e acaba como que eu vou acionar nessas emergências todas, né? Ou está de sobreaviso e assim por diante. A questão do bem-estar animal, eu peguei um protocolo do Paraná que eu achei muito interessante, um protocolo de bem-estar de cães de abrigos municipais. Então, a avaliação de bem-estar levam em consideração alguns princípios: boa alimentação, boa acomodação, boa saúde e comportamento apropriado. Tudo isso são princípios de bem-estar. Quais são os critérios do bem-estar? Aqui tem citando ausência de fome, ausência de sede, conforto na área de descanso, conforto térmico, facilidade de locomoção, ausência de ferimento, ausência de doenças, ausência de dor induzida por procedimento, expressão de comportamento social, expressão de outros comportamentos, boa relação homem-animal, estado emocional positivo. Isso são critérios de bem-estar. E quais são as medidas que você pode fazer para que realmente seja adequado esse bem-estar no seu canil, no seu gatil e assim por diante, né? Então tem que verificar a condição corporal, alimentação adequada, suprimento de água sempre à vontade, água limpa e adequada, camas, evitar camas pontiagudas, limpeza adequada. Só o fato, o animal está tremendo, está ofegante de calor, isso é sinal de conforto térmico que não está bom. Espaço disponível, você botar uma lotação muito alta vai dar estresse nesses animais, ausência de ferimento, condição de pele e claudicação, evidência de dor, diarreia, tosse, então, mortalidade e morbidade, animal que acabou de sair de uma cirurgia, né? Como é que está esse controle de dor? Acomodações sociais, lembra aquele negócio do pitbull? Não colocar o pitbull num canil coletivo,
essa acomodação social não vai ser positiva. Expressão de outros comportamentos, fazer exercício. Se puder fazer exercício com os animais, levar para passear devidamente, seria um exercício diário, seria muito bom, ou pelo menos periódicos, né? O latidos excessivos podem ser sinais de alteração de comportamento. A reação à presença humana é um sinal de estresse e o estado emocional desses animais. Então, essas são medidas para avaliação do bem-estar animal. Você chegou e viu essas medidas de bem-estar alteradas, você pode ter certeza que alguma coisa tem que melhorar nesse canil e nesse gatil, né? Procedimentos de eutanásia, conforme a Resolução 1000, a Lei 14.228, a nota técnica número 14, que não, o problema é estar devidamente documentado o porquê que você está fazendo, quem que está fazendo, devidamente carimbado, o que você usou, né? Então, a eutanásia de um animal que cabe em lei, ela pode ser feita e tem que ser devidamente registrada. O recolhimento seletivo e captura com segurança e bem-estar desses animais. A UVZ tem que prezar pelo recolhimento e captura de animais de relevância em saúde pública e, principalmente, por que animal, cão e gato está sendo recolhido, especificamente? Porque você não está fazendo uma boa educação, né? Não tem um controle reprodutivo adequado, não tem um registro de identificação no seu município, a legislação tem que ser respeitada, né? Para que realmente esse manejo ele possa ocorrer adequadamente, né? O veterinário RT é um veterinário do Sistema Único de Saúde e ele tem várias portas para estar pleiteando melhorias, seja no conselho, seja junto ao unidade gestor, o conselho gestor da unidade. A UVZ deveria ter o conselho gestor de participação municipal, deveria estar, o veterinário, o RT devia estar participando dos planos municipais de saúde, dos relatórios anuais de saúde, dos dados da prestação de conta e que essas informações subam para que a gente possa estar realmente fazendo um SUS de melhor qualidade. A UVZ é isso aí, tem bastante coisa. Cada universo desse é fantástico. Você vai falar de saúde ocupacional dos colaboradores, é um universo, vai falar de pragas, é outro universo, mas eu dei uma pincelada rápida para as pessoas terem noção do que o mínimo que precisa ter para que garanta uma responsabilidade técnica a contento. E o Leonardo da Vinci falou o seguinte: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa e nunca tem medo e nunca se arrepende. Eu deixo aqui o meu obrigado, e fico à disposição para tirar dúvidas das pessoas. É. Muito obrigado, Dr. Mário. Palestra muito esclarecedora. Por enquanto, não tivemos nenhuma dúvida ou pergunta. Doutora Rose, a senhora tem É, alguma consideração? sim. Em primeiro lugar, Mário, é sensacional a palestra, né? É um universo que eu tenho certeza absoluta que a maioria dos colegas não imagina, né? Cada linha das coisas que você elencou é um universo à parte de esclarecimentos, mas tem duas coisas que eu queria deixar claro. É, a resolução 1753 do CRMV de São Paulo, que trata do regulamento da responsabilidade técnica, até outubro, cada regional era responsável por fazer o seu manual de responsabilidade técnica adequado a seu estado e às suas condições. Ocorre que em outubro, em exatamente 16 de outubro de 2023, o Conselho Federal fez uma revisão de algumas normas e lançou uma resolução, que é a 1562, de outubro de 2023, que fala sobre a responsabilidade técnica. E de todas as coisas esta resolução do federal passou a vigorar a partir de janeiro de 2024. E nela tem duas coisas que nós não podemos mais exigir, que é
o número mínimo e máximo de horas que o RT precisa estar presente na empresa. E, além disso, não não, a distância de 100 quilômetros entre a assunção de responsabilidade de um estabelecimento a outro, né? Isso caiu por terra. Em compensação, essa resolução fala muito claramente sobre o livro de registro de ocorrência, que era só São Paulo que falava a respeito disso, parecia que a gente vivia num universo à parte, né? E É. agora, especificamente, os fiscais do Conselho Regional, de qualquer que seja o estado, eles têm obrigação de solicitar o livro de registro de ocorrência. Quer dizer, se esse livro não era necessário, não era fiscalizado, por que então se obrigava que o RT homologasse pelo presidente do regional um livro de registro de ocorrências? E essa foi a minha luta há muito tempo. Então, agora está escrito, precisa ter o livro. E também, eu estou com uma outra aula aberta, que eu falei sobre essa aula o ano passado, em outubro, eu estava dando uma aula sobre responsabilidade técnica, justamente quando veio essa nova legislação. E eles foram muito felizes que eles falaram, explicitaram, né, o que é a responsabilidade técnica de eventos, o a responsabilidade técnica de finalidade específica, quando é o proprietário, e tudo muito bem esclarecido. Então, gente, é assim, o que eu quero dizer? Quando se tirou a carga horária e o número de estabelecimentos, as pessoas falaram, não, agora ficou tranquilo. Não ficou tranquilo, ficou infinitamente pior, principalmente porque, em razão da legislação do autocontrole do mapa, ninguém vai mais controlar nada. Quem vai ser um controle aleatório. E toda a responsabilidade vai cair sobre o responsável Sobre técnico. o RT. E ele vai responder ética, civil e penalmente muito mais do que ele respondia. Então, as pessoas têm que entender que a responsabilidade técnica é uma coisa muito séria, muito importante. Não é o simples ato mecânico de assinar um documento. Envolve a vida de muitas pessoas, dentro dos vizinhos, dos que trabalham, dos prestadores de serviços, dos veterinários, da sociedade, de todo mundo. E se o responsável técnico, se os gestores das unidades, seja qual for, seja o VZ, seja um ARA, seja o que for, seja o Butantan, seja o biológico, se eles não entenderem que o responsável técnico tem que estar para e passo com os mantenedores, com os diretores, com os gestores. Por quê? Porque é, na dependência deles, de toda a capacitação técnica, é que tudo isso vai se concretizar da melhor forma possível, né? Então, os colegas, médicos veterinários e zootecnistas, eles têm que se dar conta disso, né? Primeiro, não é um ato mecânico. Segundo, precisa se capacitar. Se não se capacitar, vai responder ética, civil e penalmente. Então, o único adendo que eu falo de tudo isso que você falou é isso. Até outubro não existia essa resolução. Essa resolução, mais ou menos, uniformizou a responsabilidade técnica nos diferentes estados. Claro que cada estado pode ter a sua resolução específica, mas desde que isso não confronte com uma legislação, com uma resolução do federal. Então, eu estou deixando claro isso, porque essa é uma pergunta. Ó, na sexta-feira, no encontro de coordenadores de curso, perguntaram exatamente qual o mínimo e máximo de horas que o coordenador da responsabilidade técnica de um coordenador de curso. Não tem mais, bem. Você sabe, Rose, você sabe que nós discutimos até internamente na UVZ, ontem nós tivemos uma reunião na UVZ e nós discutimos isso. Isso. Sinto muito, nós temos que ter diversos RTs, porque Diversos. diversos RT, porque assim, um RT para responder por esse universo que eu acabei de falar para Isso é vocês um é absurdo. um risco enorme para o RT, ele não tem noção da insanidade que ele está fazendo. Isso, Entendeu? perfeito. Então, o que que a gente tem que fazer agora, né? Sabe o que você tem que fazer, Mário? Você me chama que eu vou contar essas histórias para eles aí, É, né? Para todos eles, para dizer, olha quantas pessoas precisam.
Precisam. E ontem, no próprio encontro de coordenadores, nós tivemos uma palestra de gestão da responsabilidade técnica com o Sérgio Lobato, e justamente na área de coordenação tem que ter um coordenador acadêmico, um coordenador administrativo, um RT acadêmico, um RT administrativo e um É, RT que vai ser responsável pelo hospital. é. Como que o coordenador de uma escola pode ser responsável pelo Nunca. hospital? Não tem como. Não tem Tem como. como. Então é isso, mas se nós não nos empoderarmos da responsabilidade, da capacidade e do tanto que nós agregamos valor com a responsabilidade técnica, com uma responsabilidade técnica de excelência, a gente sempre vai continuar tendo gente que está assinando por R$ 300 e está sofrendo processo ético no Conselho Regional, sendo que o mínimo que um advogado cobra para entrar com processo ético, no mínimo R$ 10.000. Então, o que que as pessoas precisam fazer? Primeiro, conhecer a legislação. Segundo, se capacitar. Ou primeiro se capacitar, tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se não, gente, se não, olha, não será possível. Olha, nós, quer dizer, todo mundo vai ser responsabilizado. Quem tem obrigação de fazer a fiscalização não está fazendo. Então vai cair em cima do RT. A empresa pressiona o RT. O RT tem que mostrar, olha, se eu não tiver verba, e tudo que é possível para que eu exerça a responsabilidade técnica da melhor maneira possível, eu não vou ficar. E as pessoas têm que dizer: olha, eu abro mão disso. Se todo mundo abrisse mão, não ia ter esse monte de confusão e de processo ético que a gente recebe no Regional. Porque às vezes um fala assim: mas se eu não pegar, o outro pega. E daí, bem, se a pessoa se pular no muro, no rio, você pula junto? Né? Então, gente, eu fico doente com esse assunto da responsabilidade técnica, das pessoas não se darem o devido valor. Eu sei que tem muita gente que depende de um salário, que tem a boa vontade, que quer fazer direito, mas, gente, olha, se nós unidos, né, eu sempre disse, olha, a nossa comissão de responsabilidade técnica está aberta. Se você está sendo pressionado, se tem algum problema, venha no Conselho Regional. Nós vamos conversar com o jurídico, nós vamos chamar, por exemplo, o doutor Mário Ramos e vamos dizer ó, o que que pode ser feito, o que que eu posso fazer para evitar que isso aconteça, como que eu vou me precaver disso tudo. Mas a gente tem que conversar, gente. Olha, nesse CRMV Escutas que a gente fez ao longo da nossa gestão, nós visitamos 22 cidades. Todas as cidades, a maior reclamação, o Mário estava presente, era sempre na unidade de vigilância em zoonose, ou era do centro de zoonose. As É, pessoas, os funcionários descompensados. muito A triste, gente viu, foi Rose? testemunha disso tudo. Então, o É, que que eu quero dizer? Procure o conselho, procure a nossa comissão de responsabilidade técnica. Eu estou lá diariamente. E se eu não estiver, tem outros membros. A doutora Carolina Padovani está aqui, é membro da nossa comissão, a doutora Rosália Regina De Luca está aqui também. Qualquer membro da comissão, qualquer um de nós pode receber vocês. Tá? Olha, vocês me desculpem que eu falo muito, mas olha, eu me inflamo com esse assunto, gente. Eu não consigo explicar tudo isso de uma forma meiga, sabe? Eu não consigo. Eu só sei falar e fazer as coisas desse jeito que eu faço. Uhum. Eu não sei se teve perguntas. Teve sim, doutora. Enquanto Fala. a gente vamos respondendo as perguntas, vou Tá. enviar no chat o formulário de satisfação. Ah, isso, gente, que é É. muito importante, viu? Que vocês respondam esse formulário, por favor, no chat, porque é super importante. A gente faz uma análise de todo o público que nos acompanha desde 2021, entendeu? Com essas palestras que a gente faz desde 2021, 2022, 2023 e agora. Então, é importante que vocês respondam isso aqui para Uhum. nós. Não demora nem 3 minutinhos. Isso, É gente. muito rápido. E o que que eu ia falar? Perguntas de Carolina e Regina, Rosália e Regina De Luca estão presentes. Se vocês quiserem abrir o microfone, fazer qualquer contribuição, por favor, fiquem à vontade. Uhum. Perfeito. A primeira pergunta é do Daniel. Ele perguntou:
O RT pode ser responsabilizado por inadequações estruturais do lugar em que trabalha? Pode Então, responder, Mário. não, é assim, vamos dizer que o veterinário passou num concurso e ele chegou e entrou na UVZ. E a UVZ tem um monte de deficiência. Se ele for assumir a responsabilidade técnica, ele obrigatoriamente tem que fazer um documento orientando e solicitando as melhorias estruturais do local. Porque pelo menos isso ele garante. E se tiver livre de ocorrência, se ele for o RT, ele tem que lançar que ele mandou ofício para o gestor e o gestor não tomou providência. Entendeu? Porque amanhã depois, um animal está com estrutura errada e acaba se machucando, ou tem uma doença grave no canil em decorrência de condições estruturais inadequadas, ele vai responder também, entendeu? Mas não, eu pedi para melhorar, o gestor não fez. O mais importante é documentar essa situação. Isso para se prevenir de É, qualquer responsabilização, porque você, como RT, você responde a alguém. E é. você tem que provar que inúmeras vezes você solicitou a providência e a providência não foi adotada. Uhum. E digo mais, não só solicitar a melhoria da infraestrutura, identificar o problema e recomendar como deve ser feita a melhoria. Isso, Tá? perfeito. Com materiais de boa qualidade. Então, se é para fazer, faça, peça o melhor possível. Se o gestor vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, se vai fazer, se não vai fazer, é outro problema. Você, como RT, tem que colocar o que é o melhor e o ideal para você e para os colaboradores e para os animais. Perfeito, doutor. Atrelado a essa pergunta, a Isabela perguntou: como podemos nos resguardar legalmente quando a prefeitura se recusa a fornecer essas condições mínimas? Então, aí assim, a primeira coisa que nós acabamos de responder, botar por escrito e fazer um diagnóstico dos principais problemas que você tem na UVZ, as principais recomendações para deixar o ambiente ideal e manda por escrito uma, duas vezes, não melhorou, manda uma cópia para o conselho, que inclusive está na norma. Está na norma, exatamente. E na norma do federal, agora explicitamente, É, gente. mandar Tem para o até, conselho. olha, termo de tem um modelo, ó, termo de constatação e recomendação, ó. Eu estou aqui É com a isso minha aí. aulinha ao lado, tem o termo específico que você deve fazer isso. E dependendo do grau de. Porque gestão pública, a cada 4 anos muda. Então, a gente sabe a clientela que pode vir. Às vezes, o seu gestor é bom, às vezes, o gestor não é tão bom, entendeu? A pessoa não tem noção do que, que a unidade de vigilância em zoonose faz parte do Sistema Único de Saúde. E fala, não, lá o canil gatinho eu não quero nem saber. Não é canil gatinho, é o UVZ. É uma unidade de saúde, reconhecida pelo Sistema Único de Saúde, e requer por isso que é importante, eu falei no final da palestra, que a UVZ tenha o conselho gestor. E o conselho gestor não é só o RT que deve participar, mas também os usuários do sistema. Porque amanhã depois, se tiver que caminhar uma denúncia para o Ministério Público, e não só ao Conselho Regional, aos órgãos fiscalizadores, essas medidas deverão ser tomadas para a legalização da estrutura. Uhum. Perfeito, doutor. A Isabela perguntou também: apesar de não ter mais uma carga horária mínima, como falado, como profissional, eu posso exigir a carga horária que eu achar necessário para o bom andamento do serviço? Então, isso é temeroso. A Rose falou sobre isso, né, Rose? Então, O risco, tem a você, palavra risco do RT, é o entende? risco. Você É tem que risco. analisar e você tem que fazer a gestão do risco em você assumir a responsabilidade técnica. Se isso vai te causar um risco enorme, risco grau 4, bem, você vai viver infernizado, você vai viver com medo, você vai viver intranquilo. Como que pode ser isso? Uhum. Entende? Então, mas assim, a carga horária, você pode ficar 2 horas num estabelecimento e ter esse estabelecimento absolutamente sob controle, dependendo da complexidade do local onde você está atuando. E, ao mesmo tempo, você pode ficar 20 horas e não fazer absolutamente nada, ficar dormindo, tá? Então, eu acho que depende. A obrigação, olha, o fato de ter ou não ter as horas
existe um mínimo. Um AUVZ, ó, com esse tanto de coisas que tem, por mais simples que a UVZ seja, precisa que o RT esteja trabalhando lá 8 horas por dia, no mínimo. Lembrando que ele responde 24 horas por dia. Na ausência, tudo que acontecer dentro daquele canil, gatil, na UVZ, se houve um acidente, se houve um incêndio, o que quer que aconteça, o RT pode ser responsabilizado. É isso, Mário, ou não? É isso mesmo, né? Eu acho que o risco, a palavra risco tem que estar na cabeça do RT de manhã, de tarde e de noite, entendeu? Isso. Então, assim, se ele acha que ele ficar só 6 horas por dia, e dependendo se ele tiver um fluxo muito grande de animais, eu teria medo. Eu sugeriria outro RT, né? Isso. É, per- Isso. perfeito. A Débora perguntou, ó, hoje tem muitas UVZs que foram divididas. Tem a parte do meio ambiente que ficaram com os canis e UVZs que estão com a parte de prevenção, controle e zoonoses. Como definir as responsabilidades de cada um? Aí ela deu exemplo. Em nossa UVZ, temos um canil pequeno somente para observação de animais suspeitos de raiva. Em relação a outras zoonoses, não temos medicação para aceitar esses animais. Como ficaria essa responsabilidade? Seria do meio ambiente? Então, é assim, a legislação de UVZ e a nota técnica que saiu agora de 2024 deixa muito claro o que é competência da vigilância em zoonose. Os três documentos que eu coloquei no início da palestra, e depois você pode ceder para elas, a nota técnica Uhum. número 13 de 2024, ela cita e esclarece muito bem as competências e ações necessárias de cada UVZ. Animais de relevância em saúde pública são animais de risco em saúde pública. Então, eu tenho um animal solto na rua, ele é de risco em saúde pública? Depende. Se ele tiver com sintoma de esporotricose e não tem dono e invadir uma casa, ele é um de relevância em saúde pública, tá certo? Agora, um cavalo que está pastando na praça, ele é de risco em saúde pública? Isso é risco de trânsito? É risco mais de acidente do que de realmente saúde pública. Agora, minha região tem muito, teve diagnóstico de mormo, eu tive diagnóstico de algumas doenças de risco em saúde pública, essa espécie animal, ela entra no rol de vigilância, aí você pode até fazer uma triagem nesse animal. O que que a norma técnica fala para que a gente faça um trabalho de preferência, respeitando o que é a competência da saúde, mas sempre, se possível, trabalhar, vamos dizer assim, em paralelo com outros órgãos. A saúde não trabalha sozinha no seu quadrado. Hoje, a UVZ de Bauru, por exemplo, a gente trabalha de manhã, de tarde e de noite, sempre com a Secretaria do Meio Ambiente. Vai lá, tem uma denúncia de um animal, não é risco, não é relevância à saúde pública, a gente passa para o meio ambiente e eles vão tomar as medidas que eles acham cabíveis, entendeu? Denúncia de maus tratos não é da saúde, denúncia de maus tratos é do meio ambiente. Eu não tenho remédio, eu não tenho medicamento. O RT tem que botar por escrito e solicitar a compra. O que comprar, por que comprar, quantos animais eu tenho. Então, eu vou precisar de antibiótico, anti-inflamatório, etc. Esse animal albergado, ele precisa de cuidado, para, inclusive, o RT não ser responsabilizado por maus tratos. Maus tratos. Então, Perfeito. tem que colocar por escrito, sim. Se você tem uma estrutura, por menor que seja, você vai ter que solicitar as condições ideais de trabalho. Põe por escrito e manda para o gestor uma, duas vezes. Não melhorou? Pode mandar para o Conselho Regional e para o Ministério Público, se for preciso. É isso aí. Perfeito. Ó, A Ana perguntou: o RT de UVZs e CCZs que não possuem estrutura para canil, gatil e abrigo deve se opor a pedidos de abrigar animais que não são de interesse em saúde pública? Então, aí é o seguinte, é por isso que eu estou falando. Nós já passamos por essa. Campinas passou por isso, o por Bauru está isso. passando por isso. Então, existe sempre a questão do bom senso, tá? A função da UVZ é fazer saúde pública, tá? Então, você tem que ter canil para observação, você tem que ter canil para albergar animais que estejam numa quarentena ou isolados por sintomas que sejam de relevância em saúde pública. Eventualmente, numa emergência, agora, o que não pode é virar regra, entendeu? Por isso que tem que estar sempre conversando, tendo o conselho gestor da UVZ, conversando no Conselho Municipal de Saúde,
conversando com o meio ambiente para que o meio ambiente também tome as suas providências e assuma as suas funções. A nota técnica número 13, 2024, fala muito bem isso. O dinheiro do SUS está vindo para fazer saúde pública. Inclusive, existe uma lei complementar 141. Se você usar o dinheiro do SUS para fazer outras atividades não relacionadas aos quadros epidemiológicos, você pode responder por improbidade. Perfeito. A Isabela complementou a pergunta da Ana. E quando a legislação municipal contraria as notas técnicas e recomendações? Aqui temos uma lei municipal de 1998, que diz que temos que recolher todo e qualquer animal de rua. Já pedimos revisão, mas o assunto é ignorado. Excelente, a Isabela está fazendo uma colocação muito legal. Muito As, bem, Isabela. essas legislações municipais são antigas, estão Defasadas. defasadas. Então, eu acho que esse é um papel, inclusive, do CRMV, do representante regional, e conversar no legislativo, conversar no secretário do Meio Ambiente e da Saúde, para que novas legislações sejam atualizadas no município, mesmo porque você tem que respeitar uma legislação superior. A gente tem que respeitar a legislação federal, estadual, e o municipal não pode ir contrário ao que diz as normas federais e estaduais. Tá? Então, a gente, se puder adequar a legislação municipal da melhor maneira possível, seria o ideal. Perfeito, doutor. O Daniel perguntou: como é definida a classificação do estabelecimento entre CCZ e UVZ? Como diferenciar documentalmente e fisicamente esses equipamentos da saúde? Então, Daniel, beleza. O Centro de Controle de Zoonose é uma nomenclatura antiga, tá? Hoje é Unidade de Vigilância em Zoonose, tá? Hoje, cada vez menos, as unidades de vigilância em zoonose terão menos animais, porque a vigilância hoje ela tem que ocorrer mais na rede primária, na atenção primária, tá? Então, hoje, onde está entrando toda a prevenção, a gente tem que estar fazendo o que a gente chama de saúde única, ou uma só saúde. O veterinário cuidando dos animais do meio ambiente, integrado com a atenção primária. Esse é o ideal. Então, essa ideia de que o CCZ, o antigo CCZ, ficava isolado, era o canil municipal, isso já se perdeu. Hoje, o que nós temos que entender é que a unidade de vigilância em zoonose ela é uma unidade intersetorial, multiprofissional, está intrinsecamente ligado na atenção primária, nos planos municipais de saúde, fazendo o melhor possível, mesmo porque 60% das doenças de notificação obrigatória são zoonoses. Perfeito, doutor. Acredito que sanamos todas as dúvidas. Gente, Novamente, muito vocês obrigado, viram doutor. que é muito assunto, né, Mário? É, É muito. muita. Gente, quando tem o CRV Escuta, que a gente vai para o interior, você precisa ver quantas horas nós ficamos discutindo esses assuntos. E quando o colega tiver com dificuldade, avisa o conselho. O É. conselho chama o representante regional. O conselho pode ir com assessoria jurídica, junto, pode orientar. Vários documentos a gente conseguiu com a ajuda de todos. Então, gente, procurem um conselho. Sabe o que acontece, Rose? Hoje eu vejo que nessas andanças aí, junto como representante regional e com o CMV Escuta, nós verificamos que os veterinários das prefeituras, eles ficam no canto deles e muitas vezes sofrem até assédio, Eu sei, a gente entendeu? sabe Além de disso. estar em condições estruturais e salariais péssimas, eles Está têm sendo muita constrangido. constrangimento. Não, você tem que castrar. Vai castrar porque eu quero que o veterinário castre. O veterinário não está ali para castrar, ele está ali para fazer saúde. Entendeu? O entendimento dos gestores com relação ao papel do médico veterinário na UVZ, ele é muito catanho. É Então, isso. precisamos educar os gestores. Para isso, o CRV Escuta foi maravilhoso, entendeu? Quantos indicadores de zoonose são verificados nas prestações de contas quadrimestrais na Câmara Municipal? Nenhum. Nenhuma Câmara Municipal verifica indicadores de zoonose. Entendeu? Transmissão Então, de leishmaniose, como é que está a cobertura vacinal, esporotricose. esporotricose. Aí acontece acidentes com animais domésticos, nós temos um absurdo nos municípios, entendeu? Os gastos com vacina e com soro no estado são absurdos.
e a gente não faz nenhuma medida de prevenção, educação da população, educação dos gestores. Acha que o Uhum. veterinário está lá só para fazer castração. Então, E eu mostrei que a educação, o registro e o envolvimento da legislação e dos gestores são fundamentais para que a gente mantenha o manejo populacional canino e felino em dia, né? com Adequado. certeza. Tem mais pergunta, ó. Tem mais uma. A Débora perguntou: em relação à medicação do SUS, solicitamos o itraconazol. Ah, E a sim. Itraconazol. Isso aí. E a resposta que obtivemos é que não podemos utilizar o dinheiro do SUS para tratamento de animais. Então, essa assim, essa é uma discussão que nós vamos ter que ter internamente no CME, na Comissão de Saúde Pública, tá? Boa. Isso é uma coisa que nós vamos ter que discutir. Eu tenho minha opinião pessoal, tá? Eu acho que se você tem traconazol e você tem um animal, por exemplo, a Dona Maria ligou porque tem um gato cheio de ferida que entrou na casa dela. Esse é um animal de relevância em saúde pública, não tem dono, ele vai ter que ser retirado do sistema, ele vai ter que retirar porque ele pode contaminar a casa inteira e outros animais na casa. O animal invasor, por exemplo. Tem que retirar esse animal e submeter a tratamento, tá? Na minha opinião, tem que submeter ao tratamento, sim. Agora, quem que escreveu que não pode tratar esse animal? Ué, então não pode gastar medicamento no canil, gatinho municipal para tratar os animais? Vai ter que submetê-los a maus tratos? Então, esse é o bom senso que nós temos que ter, entendeu? É diferente de você falar assim, não, agora eu vou dar medicamento e um monte de coisa à vontade para a população. Não, tem que ter critério, tem que ter protocolo, tá? Eu acho que o Sistema Único de Saúde define assim, a esporotricose hoje tem que ser tratada como um problema de saúde pública e toda essa cadeia de transmissão ela tem que ser pensada não só com legislação, não só com protocolo de assistência para o animal, para as pessoas, para que realmente e o meio ambiente, né? Esses animais comunitários, como é que estão sendo tratados no município, a responsabilização desses responsáveis, desses animais, porque todo mundo quer ir lá só dar comida para o bicho, né? Dá comida, põe uma aguinha e vai embora. Aí essa Isso é reprodução, fácil, bem. isso é Isso é fácil. fazer Agora, cortesia com o chapéu dos outros, bem. isso é um crime, isso é um crime, porque esses animais se proliferam, acabam comendo um monte de passarinho na região, entendeu? Acaba com a fauna local. Então, o que que nós temos que fazer? Nós temos que pensar no programa de manejo de cães e gatos adequados no município, tá? E aí o município tem que tomar suas medidas, registro, controle de natalidade, vai ter animal comunitário, quem que vai ser o responsável? O Estado é corresponsável? O Estado é corresponsável. Tá? Então, nós temos que pensar e definir essas atribuições horizontalmente, saúde e meio ambiente. Perfeito. Perfeito. Então, gente, vocês viram que esse assunto é para a gente discutir muito, né? Muito, 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 muito. Mas eu espero que tenha sido esclarecedor, que as pessoas tenham a noção de que a responsabilidade técnica é muito séria, né? Quem assume a responsabilidade técnica tem que estar sempre atento a tudo, né? E tem que aprender a se valorizar, né? A dizer, a provar para os gestores que nós temos um valor agregado, a responsabilidade técnica executada da melhor maneira possível, agrega valor a qualquer produto, a qualquer prestação de serviço. E é isso que a gente precisa se bater. Para isso, a gente precisa o quê? Se capacitar. Por isso que a Comissão de Responsabilidade Técnica se empenha, vem se empenhando há muito tempo, a fazer essas palestras de atualização, para que a gente possa discutir. E todas essas questões que são colocadas, essas dúvidas todas, depois elas são adicionadas nas dúvidas frequentes na plataforma do Conselho Regional, tá? Quer ver uma É, dúvida aqui, só um fala. comentário que acontece muito. Geralmente o município só tem um município pequeno, tem um centro de controle de zoonose, o antigo centro de controle de zoonose, que agora é o UVZ, né? Ah, tem um cachorro atropelado e manda para a zoonose. O cachorro atropelado, se ele não tem sintoma característico de raiva, é o cachorro da vizinha que atravessou e foi atropelado. Então, esse cachorro tem dono, a responsabilidade é do dono e de quem atropelou. Então, Isso, assim, é isso aí aí.
essa, essa responsabilidade não tem relevância em saúde pública. As pessoas têm que ser tratadas com responsabilidade, entendeu? O cachorro tem dono. E muitas vezes o gestor, não, leva para a zoonose. Espera um pouquinho, lá não é o local certo. Tanto é que nós já discutimos animal acidentado que o gestor contrate uma retaguarda de emergência. Por isso tem municípios hoje que tem, tivemos Sorocaba, por exemplo, tem o SAMUVET. Animal que está em sofrimento na rua e que não é de relevância em saúde pública, vai ser recolhido pelo SAMUVET e tem uma rede de clínica veterinária na retaguarda para atender esse animal. Tá? Então, tem que pensar em todas as facetas de atendimento a esse animal que está solto em vias públicas, né? E em sofrimento, né? Em E sofrimento. muitas vezes em Tem que sofrimento. pensar, né, Rose? Tem que pensar, tá certo. Olha, gente, eu tô tão satisfeita com essa tarde de hoje, viu? Tantas Ah, perguntas tão importantes. Você sabe, eu fico com o meu coração, eu sempre falo isso quando eu acabo as palestras, né? O meu coração fica quentinho, eu fico cheia de alegria, viu? Eu fico grata por vocês todos existirem, o Mário falar o conhecimento dele, nós todos temos essas preocupações todas e a gente poder se expor, né? Ó, tem outra pergunta aqui, ó. E sobre o cão bravio, quando o tutor não é identificado, deve-se recolher esse animal? É o Daniel Abrão. boa, Daniel. A unidade de vigilância zoonosa deve recolher esse animal. Animal com comportamento agressivo, né? Ele deve ser recolhido, sim. Tá? Tá em solto em via pública, deve ser recolhido. Ah, mas o cachorro está no meu quintal e ele está bravo. Espera um pouquinho. Tem dono, tem o tutor responsável está no seu quintal, é tutor, e tem um responsável por esse animal. O seu cachorro, quem que deve levar um veterinário? O tutor deve levar um veterinário. Agora, o animal solto em via pública, com um aspecto agressivo, com comportamento alterado, é um animal de relevância em saúde pública, sim. Perfeito. Respondido, Daniel. Muito bem. Mais perguntas? Gente, vocês responderam aquele formulário? Foi É possível vocês importante responderem? mesmo. É importante, gente, importante para a gente justificar a existência da Comissão de Responsabilidade Técnica, mostrar para nós que, de fato, nós estamos contribuindo com esclarecimentos, com orientação. É papel do conselho, gente, orientar o exercício profissional. Antes de fiscalizar, orientar o exercício profissional. Por isso, orientar e capacitar os profissionais, informar as necessidades, as exigências e tudo aquilo que ele tem que fazer para, enquanto veterinário, conseguir sobreviver na profissão e pela profissão, tá certo? Uhum. Perfeito. É, ó, Tem mais aqui, ó, a pergunta. Isabela, ó, vai aí, ó. E o Ó, que fazer com esse animal passados os 10 dias de observação para raiva? Porque não será compatível com a adoção. Já tivemos casos de cães que ficaram anos presos na UVZ por conta disso. E Então, aí, Mari? excelente pergunta, Isabela. Na verdade, o certo, a medicina veterinária do coletivo, ela prevê que haja uma entrada e uma saída desses animais, tá certo? O animal que, por acaso, esse animal agressivo. E muitas vezes, a experiência de campo que a gente tem, a hora que liga para zoonoses, unidade de vigilância em zoonoses, fala, eu tenho um animal agressivo, esse animal, ele está extremamente assustado, extremamente debilitado, ou está doente mesmo, com uma outra patologia que não seja muitas vezes de relevância em saúde pública, ele será recolhido. Deverá ficar em observação uns 10 dias. Esse animal, se você conseguir reverter o comportamento dele, fazer uma socialização, tentar uma ressocialização dele, seria o ideal. E é lógico, o animal que não tem condição de adoção, ele vai ficar lá dentro, tá? Existe norma que autoriza a eutanásia desde que seja tentado por diversas vezes a melhoria do comportamento desse animal, o temperamento desse animal, tentado reverter o temperamento desse animal, tá? Isso tem norma que garante sim. Mas
É uma coisa que tem que ser comprovadamente tentado reverter o temperamento desse animal, seja com adestramento, seja com várias sessões, só que assim, são poucos os veterinários que trabalham com comportamento animal adequadamente, tá? E são poucos as UVZs que têm esse suporte de adestramento no para o serviço, tá? Então, o que acontece muitas vezes fica esse animal lá, né? Temos também mais uma dúvida do João Pedro. Ele perguntou: ó, a gestão do município pediu para eu recolher e fazer tratamento de um cão com miíase. Recusei por ser veterinário da saúde e recomendei clínicas veterinárias particulares e o meio ambiente. Porém, fui taxado de negligente. Em caso de emergência, recuso ou atendo como médico Excelente veterinário? pergunta do João Pedro. Excelente, João Pedro. Parabéns. Isso aí é a realidade de toda a unidade de vigilância em zoonose. Ah, tem um cachorro doente na rua, tá? Bom, então tem que investigar. O que que a gente faz? Eu moro num município que tem muita leishmaniose, tá? Então, Bauru é um município que tem bastante leixe. Esse animal vai ser recolhido porque muitas vezes as lesões cutâneas não tratadas adequadamente de animal com leixe acaba virando miíase. O nosso protocolo é o recolhimento desse animal, o devido tratamento, tá? Agora, se o seu município não tem, o que eu recomendaria? Que o veterinário fosse a campo e tentasse fazer uma avaliação para ver se esse animal tem outras patologias, que não necessariamente a leishmaniose, né? E caso você veja, ah, não, isso aí foi um corte na pata que deu bicheira, é assim, tem que ter as boas relações. O responsável técnico tem que tentar ter sempre essas relações com outros atores para fazer um bom trabalho. Então, nós temos um bom relacionamento com o meio ambiente. Então, animal que não é de relevância, a gente articula com os veterinários do meio ambiente para que eles façam o recolhimento desse animal. O que é de relevância é nosso, o que não é de relevância é do meio ambiente. Ah, mas no meu município não tem um meio ambiente estruturado. O RT da UVZ tem que recomendar que outras áreas que não sejam de relevância em saúde pública sejam devidamente estruturadas, tá? Para albergar animais que não sejam de relevância em saúde pública. E deixa eu só complementar, ele fez uma pergunta se que foi acusado de negligente, né? Você não pode negar atendimento em risco eminente de morte, o que não é o caso, né? A omissão de socorro, esse tipo de coisa. Então, você não pode ser responsabilizado. Perfeito. Eu acredito que O João sanamos. Pedro falou, ó, eu falei que o animal não estava em emergência. É isso aí. É isso aí, João Pedro, é isso aí. Mas nada, quando você vai e faz inclusive uma vistoria no local, se for preciso, e constata, o cachorro cortou a pata faz um tempinho e está com ferida de bicheira. Esse Pronto, cachorro, não foi tratado. ele não vai morrer, ele não tem risco de morte iminente, entendeu? Então, você tem que articular com outros colegas de outros setores para que faça o albergamento desse animal, e não necessariamente na UVZ. É, Nossa, um pitbull errante, tudo errado. Imagina. É, Tá certo. é complicado, né? Algum outro esclarecimento, Mário? Quer falar mais Não, alguma não, eu coisa? acho que é assim, eu acho que o que o pessoal está colocando são realidades diárias de UVZ, viu? Eu sei. Então, a gente tem que tentar sempre articular para a gente não trabalhar sozinho nessa causa. O manejo desses animais, manejo da população de cães e gatos no município, ela tem que ser articulada com diversos atores, não necessariamente só a saúde. Então, tem que falar com o meio ambiente, Conselho de Saúde, Conselho do Meio Ambiente, Ministério Público, Câmara Municipal, e para isso eu acho que o Conselho tem que sempre se colocar à disposição para a gente articular essas políticas públicas. O pessoal está de Então, parabéns, viu? isso. Então, o conselho está de portas abertas a todos, gente. Tá certo? Nos procurem. Se a gente não conseguir resolver, a gente vai ver quem resolve, com quem nós vamos falar, quem nós vamos conversar, mas nós vamos conversar com alguém. Certo, Mário? Excelente. Então, olha, gente, se não há mais perguntas, olha, eu estou tão feliz, olha, até agora nós começamos com 40 colegas, nós temos agora 37 colegas Maravilha. participando, todo Maravilha. mundo
participando ativamente, né? Isso É o mais importante. que é o mais importante. Eu agradeço de coração, agradeço, pergunto se Rosália Regina De Luca e Carolina Padovani, membros da nossa comissão de responsabilidade técnica, se elas querem fazer algum pronunciamento. Enquanto elas pensam, olha, o Daniel Abraão, como lidar com a questão de cães de moradores de rua com histórico de mordedura em munícipes? Eita, Excelente pergunta, Daniel, excelente. Só para você ter uma noção, Daniel, o morador de rua, existe um programa do Ministério da Saúde chamado Consultório de Rua. O Ministério da Saúde fez uma linha de financiamento para os municípios para que fizesse a composição do consultório de rua. O consultório de rua tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo, assistente social e não tem o veterinário. E a grande maioria desses moradores de rua tem junto um os seus cachorro. animais. Tinha que ter o veterinário. Eu acho que é um pleito do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eu já falei isso em uma palestra no Fórum de Saúde Pública Veterinária. Nós tínhamos que ter o veterinário junto, não só prevendo mordedura, mas fazendo o controle sanitário desses animais, seja com vermífugo, com vacina, com identificação, com castração, para que não só os animais sejam devidamente tratados, mas orientados os moradores de rua para que esse risco de mordedura não ocorra com o cidadão, que isso também não está certo, né? Parabéns, viu, Daniel? Tá, parabéns. Muito bem, ó, nós estamos com uma equipe boa aqui, viu? A gente podia um dia se reunir, viu, gente? A gente se encontrar no conselho e a gente fazer uma discussão dessa, ó, perguntas e respostas. Cada um Maravilha. traz uma experiência, né? E aí a gente vai resolver. Quem tem mais experiência, divide, conta, explica, né? Aqui, ó, a Rosália falando, ó. Excelente tarde com esclarecimentos importantíssimos. Grata por tudo. Estou à disposição como membro da comissão de RT do Conselho e ela tem experiência na área de bioterismo. Tá. Aí o João Pedro aqui falando, olha, eu ia adorar, contem comigo. Ó, gente, ia ser muito legal, mas você sabe, quando às vezes a gente faz um evento presencial, vocês viram hoje, né? Nós tínhamos quantas inscrições mesmo, Henrique? 170. 170 inscrições. E tinham, ó, compareceram, mesmo virtualmente, 40 colegas, né? A gente, muitas vezes, no Conselho Regional, já fez inúmeros eventos É mesmo, Rose. e as pessoas não comparecem, né? Excelente. Presenciais. Mas é assim, a gente, olha, eu sei que é difícil, que todo mundo corre muito, que o trânsito é difícil, mas, gente, é uma responsabilidade muito grande a gente fazer um evento, contrato coffee break, é tudo licitação, toda a área de eventos, toda a logística para a gente receber vocês da melhor maneira possível, que é a maneira como vocês devem ser recebidos sempre lá. O conselho é a casa de vocês, vocês têm que ser recebidos com dignidade, com o que existe de melhor, né? Se eu pudesse, eu poria um tapete vermelho para vocês adentrarem o conselho regional. Entendeu? Tamanha a importância que eu acho dessa união. Então, muitas vezes as pessoas não vão, mas assim, eu sempre acreditei, na boa vontade e no comprometimento. Então, assim, se junta um grupo e fala assim, Rose, eu vou, ó, se forem 10 pessoas, nós juntamos em 10, não precisa ser na plenária, no auditório. Não, o conselho está cheio de sala. A gente entra numa sala lá e discute perguntas e respostas, tá? Deixa eu ver o que que fala aqui. Ah, e quando o RT é contratado pela gestão em cargo de comissão e não repassa as dificuldades, pois depende do emprego. Bom, Excelente pergunta da Irani. muito Boa bem. pergunta, Irani. E o serviço terceirizado agora no serviço público está aumentando cada vez mais. O que que acontece? Muitas vezes o servidor concursado, estatutário, não quer assumir responsabilidade técnica e não sobra outra saída. Por exemplo, você tem alguns veterinários na UVZ e nenhum deles concursados quer assumir RT. E aí o que acontece? Por diversos motivos, eu não vou questionar, não, porque muitas vezes não é fácil também. Mas ele acaba contratando um terceiro.
e esse RT fica lá só marcando toca, entendeu? Vai lá e não. Agora, se amanhã depois explode um pepino, né, tudo isso que nós falamos que são necessidades mínimas que um RT tem que verificar, e ele não cumpre com essas necessidades mínimas, quem está colocando a cabeça a prêmio é o RT e o gestor do contrato e o gestor municipal. Infelizmente, ele só está ali para ganhar o dinheiro, mas ele não sabe a loucura que ele está se metendo. Porque amanhã depois acontece uma morte ou um acidente e há um envolvimento, seja civil criminal, ele vai responder por isso. Deu para entender, Irani? Dá um olhinho aí, se deu para entender, Irani. Ó, ele, É isso que eu falei. ah, Eu sou gestor, eu sou veterinário há quase 30 anos no serviço público, eu já fui chefe de seção de zoonoses, já fui RT da zoonose, eu sei muito bem o que é isso. Então, assim, muitas vezes a gente passa por aflições na gestão municipal, tem gestão que ajuda, tem gestão que não quer nem saber, e tem gestão que boicota. Esse é o pior. Então, o RT tem que botar tudo por escrito, e muitas vezes você fica melindroso, fica meio numa saia justa colocar essas coisas por escrito. Hoje, por exemplo, eu participo no Conselho Municipal de Saúde, participo no Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, para que esses absurdos, essas ingerências políticas não sejam danosas ao que precisa o sistema, tá? o João Pedro agradece aqui, Parabéns, né? Irani. A Irani, o João Pedro, a Irani, a Isabela, todos que contribuíram aqui, né? Olha, assim, olha, agradeço a todos vocês pela disponibilidade, né? Gente, é nossa obrigação. A gente está há mais tempo nessa Ah, trajetória, né? Cada um dentro da sua especialidade, e a gente tem obrigação de orientar, de ajudar, de explicar, de acolher, de fazer tudo isso, gente, porque olha, ninguém cresce sozinho, gente. Você precisa pegar as pessoas pela mão. Lógico, pessoas esforçadas. Não estou dizendo que é para a pessoa ficar dormindo e você vai fazer tudo, não é isso. Mas você vê que tem muita gente bem orientada que precisa de um apoio. A gente precisa dar essa orientação. olá, Rose. Eles fizeram umas perguntas boas aí. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Já vi colocar, a Ana Amadeu falou aqui, ó. Já vi colocar em edital de concurso como atribuição ser RT. Muito bem, sabe quem fez isso, gente? A Unesp de Jabuticabal, o ano passado, veio conversar comigo, né, como presidente da Comissão de Responsabilidade Técnica, e falou que queria ter os biotérios. Bom, nós demos o manual de responsabilidade técnica, ela fez um concurso, um edital específico para contratar RT em biotério, específico, com as normas, com tudo certinho. E, se não me engano, contrataram 20 médicos veterinários para todas as unidades da Unesp de Jabuticabal. Ó, a Ana falou, né? Ó. E os felinos que chegam até nós pelo CD, captura, esterilização e devolução, e tem lesão sugestiva de esporotricose, como lidar? Excelente. O Daniel fez outra pergunta boa. Boa. Animal comunitário. Se for animal comunitário, é que assim, tem que ler lei. Lei de animal comunitário requer a participação do Estado e requer um responsável na região pelos animais. Então, é uma corresponsabilidade da prefeitura com os moradores da região. Vocês estão querendo ter animal comunitário? Tem que ter responsabilidade, tanto da prefeitura quanto dos moradores da região. Então, tem um animal com lesão de esporotricose, primeira coisa, esse animal vai ter que ser recolhido e tratado, tá? Aonde vai recolher? Ou na casa desse tutor, ou num abrigo municipal, mas que haja realmente os protocolos adequados para evitar evitar a proliferação dessa doença nessa comunidade de animais aí, tá? Ó, aí o João Pedro pergunta para a Irani.
Irani, como concursado, eu posso recusar a responsabilidade técnica? Aí. Me falaram que está nas minhas atribuições. Como que é isso, Mário? Não, aí é o seguinte, o João Pedro, você tem que ver o edital que você está. O pessoal, não, abriu vaga para concurso para veterinário. Leia o edital que você vai prestar. Tem que ler o edital. Se no edital, Se tiver porque escrito. tiver escrito que você vai ser concursado para uma vaga de médico veterinário, unidade de vigilância e zoonose, que vai ser uma das atribuições, responsável técnico da unidade. Se tiver escrito isso no concurso, no edital do concurso, você está prestando por livre consciência sua. Agora, se não está escrito que vai ter que assumir a responsabilidade técnica, não tem obrigatoriedade nenhuma. Ninguém é obrigado a assumir RT, né? Ninguém é obrigado. Acontece em município, o que eu falei aqui para vocês. Tem município que tem veterinário, é concursado, não estava no edital de concurso, ele é veterinário para trabalhar na unidade de vigilância em zoonose, mas não para CRT. Agora, se está escrito no edital que tem necessidade de CRT da unidade, é um concurso para realizar essa atividade. Aí, se você negar, dá até processo administrativo e dá um problema sério. Isso. A Irani explicou para o João Pedro o que que aconteceu, né? É, ah, ele está falando, no edital fala todas as atribuições da UVZ e no final qualquer outra função cabível à profissão. Isso é muito vago, bem, É, né? assim, se o edital não prevê, ninguém é obrigado a assumir a Porque, responsabilidade gente, a técnica. medicina veterinária tem mais de 80 áreas de atuação, então você vai atuar nas 80 áreas aí? Qualquer outra função cabível à profissão. É só pegar a Lei 5.517, artigo 5º e 6º. É, é isso aí, ó. Vou te colocar como acupunturista. Gente, é difícil. Mas, Eu, assim, conheço a legislação e se vocês tiverem dúvida, procure o Conselho Regional e as é, comissões. fala de todas as atribuições da UVZ. A atribuição da UVZ, ela está nas leis federais, tá? A Lei de Consolidação número 5, nota técnica número 13, que eu passei para vocês desse ano, ali diz quais são as atribuições. Em momento algum, diz que o veterinário tem que ser responsável técnico da unidade de saúde, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado. A atribuição da UVZ, ela é especificada em legislação federal, tá? Tá Agora, certo. se o edital estiver claro, estou precisando de médico veterinário para ser responsável técnico da unidade de vigilância em zoonose, aí a bucha é grande. Mas se quiser pegar também, é só botar por escrito o que precisa, a situação do jeito que está, o que precisa, e manda para o gestor. Pronto, não tem problema nenhum, tá? Tá certo. Então, gente, eu acho. Que beleza, hein, Rosa? Nossa, que beleza, né? Eu acho. Você está satisfeito, Mário? Eu. Eu também, muito. Bom, gente, então, em nome, o João Pedro ainda, ó. Parabéns, João Então, Pedro. peguei a Parabéns. bucha sem saber, vou montar É um isso aí, meu documento com irmão. tudo que está faltando só para me respaldar. É isso aí. É E isso se aí. você tiver dúvida, João Pedro, vai lá no conselho, eu reviso o documento junto com você. A gente chama assessoria jurídica, a gente dá uma pincelada, a gente chama o doutor Mário, e aí fica tudo certo. Tamo junto. Tamo aqui para ajudar também, viu? Tá certo. Então, gente, olha, mais uma vez, em primeiro lugar, eu queria agradecer. Primeiro, doutor Mário, que a sua contribuição é inestimável, e agradecer Henrique Dutra, Renata Keiko, todo o pessoal da ATI e todo o apoio que a gente tem para que esse evento saia a contento. E o que que a gente quer? A gente quer que médicos veterinários e zootecnistas se sintam bem, se sintam acolhidos, tenham respaldo e saiba que a casa do médico veterinário e do zootecnista é o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Às vezes, muita gente não acredita nisso, mas, gente, acredite, por favor, viu? Eu agradeço a presença de vocês todos, a contribuição de vocês foi fundamental, tá?
Então, gente, a minha comissão querida, Carolina Padovani, Rosália Regina De Luca e todos os outros membros, né? Essa comissão está comigo, nós estamos juntos há, acho que, uma, duas, acho que três gestões, acho que desde de 2018, desde 2015, eu acho. E, e só tenho orgulho de todos vocês, tá certo? E de todos os amigos de todos os colegas que eu conheci ao longo dessa trajetória. Então, gente, olha, obrigado, Deus abençoe vocês todos, obrigado pela tarde de hoje, viu? Mário, um abraço grande para você. Beijo, Rose, eu que agradeço a Renata, ao Henrique, muito obrigado pelo apoio e pela oportunidade, viu, Rose? tá Parabéns certo. pelo seu magnífico trabalho, viu? Obrigada, querida. Obrigada, gente. Até outro dia. Ó, nós temos agora, dia 15 de maio, a doutora Thais vai falar sobre a responsabilidade técnica, o que que o fiscal do CRMV vai ver nos estabelecimentos de saúde veterinários, tá? Clínica, consultório, hospital, tá certo? Ó, agenda de eventos, tá bom, gente? Um abraço para todos, viu? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.